Oi, pessoal! Vamos começar um pouquinho sobre primeiros socorros psicológicos. Ontem eu fiz um story com este tema e algumas pessoas pediram para que eu fizesse um vídeo, então falando mais com mais detalhes, até porque ali no story ficou um pouquinho ruim de ler, né? Então, estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês também. Quando nós falamos em primeiros socorros psicológicos, e esse já é um convite aí para que todos vocês assistam, ele não é direcionado apenas para a capacitação de profissionais psicólogos. Todas as pessoas que de alguma forma voluntária ou outros profissionais se envolvem no socorro em situações de urgência, de emergência, de desastres, elas podem e devem ser capacitadas para que possam oferecer de uma forma mais estruturada e até mesmo que consigam direcionar as necessidades destas pessoas. Então, os primeiros socorros psicológicos, eles passam por algumas etapas que são importantes, de acordo com a situação, o evento traumático. E eu quero começar falando exatamente sobre isso, sobre uma análise sobre este cenário, né? Um evento potencialmente traumático, ele é descrito na literatura sob dois aspectos. O primeiro é o da gravidade dele e o segundo é da forma em que as pessoas são expostas a essa condição de gravidade. Sobre a gravidade, a literatura descreve, então, que os eventos potencialmente traumáticos são situações de morte, de ameaça de morte, de violência, em termos de violência sexual também. Então, se nós observarmos a condição que vivemos ali, acompanhamos hoje lá no Rio Grande do Sul, essas pessoas, infelizmente, estão expostas a ameaças de morte, a efetivamente situações de morte, a situações de violência também. Então, o cenário descrito ali, de fato, é um evento considerado potencialmente traumático. Além da gravidade, o segundo ponto a ser considerado é a exposição, a forma que as pessoas são expostas a estas situações. São 4 formas. A primeira delas, de fato, são as pessoas que vivenciam a condição traumática, que são acometidas ali pelos agravos da situação, as vítimas. O segundo ponto é quando a pessoa presencia alguém passando por aquela condição. Terceira situação de exposição é quando eu fico sabendo de alguém que eu tenho um vínculo afetivo e que está passando por esta situação de grave ameaça ou condição de morte, de lesão, de violência efetivamente. Ou ainda, quarto tipo de exposição, os profissionais que se envolvem, e aqui a gente conta ainda com a questão da recorrência da exposição a estes eventos, presenciando ali detalhes dos mais graves, cruéis, desumanos em relação às condições que as pessoas se encontram nessas situações. Aqui nós falamos tanto de pessoas que são voluntárias, anônimas, que se envolvem no socorro, quanto profissionais que, de fato, têm por ofício estabelecer essa relação de socorro e de ajuda. Então, quando nós consideramos a descrição do evento traumático e olhamos para a realidade que hoje acontece no Rio Grande do Sul, infelizmente, nós encontramos todos os elementos presentes. Nós temos condições de ameaça de morte, efetivamente da morte, de lesões, de condições físicas muito prejudicadas, situações de violência, infelizmente, nós temos ouvido relatos também. E também temos os 4 tipos de exposições acontecendo. Temos as pessoas que estão vivenciando com elas mesmas, pessoas que estão presenciando as outras pessoas vivendo isso, pessoas que estão sabendo dos seus queridos ali, dos seus familiares, dos seus amigos que estão passando por essa situação e os profissionais, as pessoas envolvidas na assistência. Outro ponto a ser considerado ainda sobre o cenário atual é que quando nós olhamos para a literatura,
ela costuma descrever ali que a condição que requer os primeiros socorros, elas estão ali em torno das primeiras 72 horas, e essas ações precisam ser efetivas, de fato, nessa fase inicial. Mas aí quando nós olhamos um cenário, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, nós observamos que não é um evento pontual. Existem desastres, acontecimentos que são mais localizados, mais limitados a um espaço geográfico e mais limitados a um espaço de tempo. Mas nessa condição atual, nós observamos já há dias, já vamos fazer agora atualmente já quase 2 semanas que as pessoas estão expostas a esta condição, e nós ainda vemos um cenário muito grave, sem uma perspectiva de resolução efetiva nos próximos dias. Então temos o fator do tempo que perdura no contato dessas pessoas com este evento potencialmente traumático e os vários elementos de gravidade ainda presentes e que podem continuar repercutindo. Então é muito difícil nós delimitarmos, né, que nas 72 horas seria o período de primeiros socorros psicológicos, em razão desta necessidade imediata que as pessoas podem ter. Então é necessário uma análise de fato do cenário quando se vai oferecer os primeiros socorros psicológicos, a fim de constatar a necessidade da intervenção, independente necessariamente, né, do quanto tempo foi percorrido, mas se a pessoa tem essa necessidade, ela ainda está numa condição de socorro, é importante que seja oferecido este suporte. Então eu quero trazer para vocês alguns temas, alguns pontos que são essenciais na prestação dos primeiros socorros psicológicos. O primeiro deles é a questão da segurança. É importante que providências sejam tomadas para que as pessoas vitimadas sejam afastadas o máximo possível de uma condição de perigo. Aqui nós estamos falando exatamente deste primeiro resgate, desta primeira ação de socorro destas vítimas. E aqui cabe algumas reflexões, obviamente, sobre a análise da situação de segurança. Obviamente que numa situação de desastre, numa situação caótica, nós não vamos ter as condições ideais de segurança na prestação do socorro. Nós vemos ali pessoas que tinham até então uma vida como a nossa aqui, com os seus afazeres, com a sua casa, seus familiares, seus compromissos, e que em pouquíssimo tempo se viram ali numa condição heróica de arriscar as próprias vidas para oferecer ao outro aquele fôlego que ele ainda tem e trazer para uma condição de segurança estas outras pessoas. Então, ainda que as condições de segurança não sejam as ideais, é importante que haja algum tipo de observação em relação a isso, que seja avaliado qual a melhor forma, dentro daquele contexto, dentro daquele cenário, de oferecer suporte e de preservar as condições de segurança, tanto das pessoas que são vítimas, quanto das pessoas que prestam o socorro, que dão a assistência também. Segundo ponto é verificar quais são as necessidades mais básicas e urgentes daquela pessoa que acabou de ser socorrida. E a gente fala aqui de necessidades básicas mesmo, como acesso à água, acesso a alimento, acesso a um socorro médico por alguma condição de lesão, de saúde que requer essa assistência. É importante que o voluntário, o psicólogo, enfim, a pessoa que esteja envolvida, tenha este direcionamento, esta é a prioridade, a preservação imediata da vida daquela pessoa. Então temos o tema da segurança e a observação das necessidades básicas e urgentes da pessoa socorrida. O terceiro ponto vai falar sobre a observação, a avaliação daquelas pessoas que manifestam, que estão apresentando fortes reações ao estresse psicológico. Então aqui nós vamos ter aquelas pessoas que podem, por vezes, apresentar ideação suicida, tentativas de suicídio, pessoas que podem apresentar uma heteroagressividade, uma agressividade em relação ao outro, autoagressividade também,
uma agitação psicomotora muito importante, a perda do pragmatismo, ou seja, a pessoa já não tem mais a capacidade, já perdeu a capacidade de zelar por ela mesma, de ter ações de autocuidado, de preservação da vida, em resposta ao forte estresse psicológico. Essas pessoas precisam ser prontamente direcionadas para o atendimento médico, para que elas possam então ser estabilizadas e receberem o monitoramento e assistência adequada para a sua condição de saúde. Na continuidade da assistência dos primeiros socorros psicológicos, adentramos as necessidades de validar, de mostrarmos empatia com aquela pessoa que acabou de passar por uma situação traumática. Aqui nós vamos exercer as habilidades de genuinamente ouvirmos, nos interessarmos pela necessidade daquela pessoa. Veja, ela acabou de sair de uma situação onde toda a sua dignidade humana foi zerada. E ao nos importarmos com a necessidade daquela pessoa, ouvirmos efetivamente as suas preocupações e o que ela deseja e necessita naquele momento, é um sopro, uma devolução de dignidade para que aquela pessoa se entenda como um ser humano que é dotado de vontades, que tem direitos também humanos de ter acesso a assistência, a atenção, a socorro também. Então, ouvir atentamente. Nós sabemos que num cenário ali de muito desespero, correria, por vezes isso é difícil de ser feito, mas que em algum momento mais oportuno isso possa ser feito, porque isso tende a acalmar as pessoas quando elas observam que as suas necessidades de fato foram ouvidas, e além desta resposta de atenuação da tensão emocional, nós também teremos mais clareza sobre a real necessidade daquela pessoa, e isso torna então os encaminhamentos, as providências a serem tomadas mais precisas, mais efetivas, de acordo com cada caso. E por fim, temos as ações a partir desta observação, dessa escuta atenta às pessoas, quando de fato as pessoas serão encaminhadas para que as suas necessidades sejam supridas da melhor forma possível. Então, nesta fase, nós vamos facilitar o acesso das pessoas aos serviços, aos encaminhamentos, para que ela tenha este suporte necessário, além da providência em relação aos cuidados. Também é importante observarmos a questão da aproximação do paciente ao seu apoio, à sua rede de apoio, à sua família, a vínculos que a pessoa tenha. Restabelecer essa aproximação também é muito importante, então, em termos de facilitar o fluxo de informações sobre a condição da pessoa, como ela está, e que isso possa ser de fato resolutivo para que as pessoas consigam lidar com os seus problemas também. Então, estas ações que nós conversamos agora, elas falam sobre como darmos suporte para as vítimas, para aquele primeiro tipo de exposição que eu falei, quando a pessoa vivencia a situação traumática. Entretanto, nós temos 3 outros grupos de pessoas que também estão expostas e que precisam também de assistência. Nesse primeiro grupo que nós falamos, diretamente às vítimas, vocês observaram que pelo tipo de ações e providências necessárias, o atendimento presencial tende a ser mais resolutivo, porque é ali presencialmente que nós teremos mais acesso aos encaminhamentos, às providências necessárias. Mas vamos pensar sobre os outros grupos que também estão envolvidos nesta condição. O segundo grupo são as pessoas que presenciam a outra pessoa, mesmo que não tenha um vínculo, mas ela está presente, ela faz parte daquela situação. Essas pessoas também precisam ser acolhidas na sua necessidade, também precisam ter um suporte das condições básicas. Então, é importante que também haja um direcionamento para as pessoas que estão prestando socorro, para aqueles voluntários, como nós vimos, que estão se utilizando ali de todos os meios possíveis, muitas vezes improvisados ali, para
oferecer segurança ao próximo. Então, essas pessoas precisam ser também observadas nas suas necessidades e direcionadas para as soluções. O outro grupo são das pessoas que ficam sabendo de alguém que se tem um vínculo familiar e que está passando por essa condição traumática. Então aqui, quero chamar a atenção de vocês, entra um grupo de pessoas, por exemplo, que não está diretamente nessa condição lá no Rio Grande do Sul, mas que sabe que os seus queridos estão lá passando por esta condição. Então, estas pessoas também precisam e podem necessitar de um suporte psicológico, de um suporte médico, social, enfim, de acordo com as suas necessidades. E aqui, talvez nós possamos encontrar formas de auxiliar essa pessoa, até mesmo pelo atendimento online, à distância. Porque aí são pessoas que não vão necessitar daquelas providências locais, especificamente, né, na maioria dos casos, mas que vão necessitar sim de um suporte. E neste suporte para estas pessoas que estão sabendo que os seus queridos estão passando por esta situação, o que é importante verificar do ponto de vista psicológico? Agora me refiro aos meus colegas psicólogos. Gente, é importante entender que nós não vamos sanar o sofrimento da pessoa. Nós não estamos ali para isentar a pessoa do sofrimento, até porque, infelizmente, nós não temos como fazer isso. Mas nós precisamos observar se, apesar da existência da dor, esta pessoa apresenta indícios, né, de repertório de enfrentamento. Se ela apresenta crenças, por exemplo, flexíveis a respeito de como enfrentar essa situação e de como a vida vai continuar acontecendo apesar desta situação. Então, observem se apesar da dor, da expressão, da evidente expressão emocional da dor, se a pessoa já apresenta algum tipo de flexibilidade na interpretação. Então, vou dar alguns exemplos. Qual seria uma forma inflexível de encarar, de interpretar estas situações? Por exemplo, a minha vida acabou junto com a da outra pessoa, nunca mais vai ser possível ser feliz novamente, eu morri junto, tudo acabou. Em termos assim de temáticas de desesperança, de condições definitivas ou generalizadas, quando se observa esse tipo de interpretação mais inflexível, estes são pontos de alerta para uma limitação no repertório de enfrentamento destas pessoas, e isso precisa ser acompanhado. Formas mais flexíveis, a pessoa, mesmo diante da manifestação da sua preocupação, da sua dor, da sua tensão emocional, ela ainda consegue expressar algum tipo de flexibilidade na relação dela com esta dor. Como é que a pessoa se relaciona com esta dor? Né? Em termos de até mesmo querer oferecer algo para aquela pessoa querida que está lá. Então a pessoa se coloca numa condição de enfrentamento, de querer superar, de querer prestar algum tipo de serviço, de socorro para o outro. Então, o ponto central para trabalhar aqui é exatamente como a pessoa está se relacionando com esta dor, com este sofrimento, e não termos a pretensão de que a pessoa não passe por esta dor, porque é humanamente impossível nessas condições. Nestes mesmos termos, vai entrar assistência às pessoas envolvidas, aos profissionais, aos voluntários que estão ali prestando socorro e que estão em contato também com detalhes ali, por vezes graves, cenas terríveis, lamentáveis. Então também é importante nós darmos esse suporte para as pessoas, observando exatamente esse mesmo ponto que eu acabei de falar, como a pessoa tem se relacionado com esta dor, qual é o repertório de enfrentamento que cada indivíduo tem. E nesse contexto dos primeiros socorros psicológicos, também é importante nós falarmos sobre o que não é recomendado fazer. Eu quero deixar 3 orientações para vocês.
A primeira é: não é recomendado você instigar o paciente forçadamente a detalhar as condições da situação traumática ou sobre como ele se sente ou como ele atravessou aquele momento, sem que isso seja uma disposição natural da pessoa. Além disso, não é recomendado instigar a pessoa a justificar as ações. Por que ela se comportou assim? Por que ela fez assim? Por que ela não pensou em tal alternativa? Por que ela não tomou tal providência? Isso também é improdutivo. E outro ponto é instigar a pessoa a responsabilizar, a buscar culpados sobre o que aconteceu. Então, neste momento, não é recomendado estas ações. Segunda recomendação é não minimizar o sofrimento da pessoa. Numa tentativa de amenizar o sofrimento dela, invalidar. Então, não é para você chorar, não é para ficar triste assim. E além de minimizar, ainda determinar qual seria a reação mais adequada, como é que ela tem que se portar, reagir. Né? Então, não chore, era só uma casa, eram só bens materiais, você tem que ser forte. Então, tudo isso precisa ser evitado. E a terceira recomendação é não dar garantias para a pessoa sobre possíveis desfechos. Então, aquelas falas que visam garantir para proporcionar um alívio, mas que você não tem como se comprometer com o cumprimento delas, podem de fato mais atrapalhar do que ajudar. Então, muito cuidado com aquelas afirmações do tipo: vai dar tudo certo, você vai ficar bem, tudo vai voltar ao normal. Nós não temos alcance, controle de todas as variáveis para garantir a esta pessoa que de fato tudo vai voltar ao normal, tudo vai ser como antes, tudo vai ficar bem. Então, os principais posicionamentos que nós podemos ter naquela fase que eu comentei há pouco sobre você ouvir atentamente a pessoa, é principalmente no sentido de validar, ou seja, entender o que a outra pessoa está passando, sentindo, qual é a experiência dela em vivenciar aquela condição e se fazer presente, se fazer ali um ponto de segurança para estar junto com ela naquele momento. Então, aqui nós falamos sobre as ações que estão envolvidas neste grupo de primeiros socorros psicológicos, e vocês viram que qualquer pessoa que se envolve nesta condição, ela pode se beneficiar deste conhecimento. A partir desta condição mais caótica de crise efetivamente, infelizmente, nós podemos ter repercussões disso. E a literatura nos traz quadros já bem estabelecidos, né, de transtornos relacionados a traumas e a estressores que podem se manifestar ali ao longo do tempo, e gostaria que vocês tivessem essa compreensão cronológica a partir de agora. Então, como eu disse, na literatura se falam ali das primeiras horas em relação a este suporte dos primeiros socorros psicológicos. Nesta condição especificamente, é muito difícil quantificar as horas que caracterizam o desastre, porque a situação de fato se arrasta. Então, mais do que uma análise matemática, é importante que seja observada a necessidade local, individual, de cada cidade, de cada grupo que está se organizando ali. Então, essa avaliação precisa ser individualizada. A literatura nos aponta para repercussões após eventos potencialmente traumáticos que podem se manifestar de uma forma que traga muito prejuízos e sofrimento para as pessoas. O primeiro quadro descrito dentro desta condição de gravidade que nós estamos falando é o transtorno de estresse agudo. O transtorno de estresse agudo vai falar sobre a manifestação de sintomas semelhantes ao do transtorno de estresse pós-traumático, entretanto, se refere a essa fase, como o próprio nome diz, efetivamente aguda. Considera-se ali os primeiros 30 dias após a condição mais grave do evento potencialmente traumático.
Então, tanto no estresse agudo quanto no transtorno de estresse pós-traumático, nós vamos ter a manifestação de 4 grandes grupos de sintomas que trazem muito prejuízo e sofrimento ao paciente. O primeiro grande grupo são dos sintomas intrusivos. Estes sintomas intrusivos podem se manifestar de algumas formas. O primeiro é, de fato, através das lembranças que são intrusivas, são angustiantes a respeito do evento. Esses sintomas intrusivos também podem se manifestar por meio de sonhos, de pesadelos, que trazem esta angústia relacionada a temas direcionados ao que ela viveu. Os sintomas intrusivos podem se manifestar ainda em reações dissociativas, ou seja, o paciente tem o que se chama de flashback, né? Ele revivencia aquelas lembranças. Então, não apenas lembranças, mas também pode ocorrer esta ativação das mesmas sensações, do mesmo medo, da mesma ansiedade, angústia que o paciente viveu no evento traumático, são experimentados novamente, como se o paciente não conseguisse fazer uma distinção de tempo entre o que já aconteceu e a condição que ele está agora de maior segurança comparado com a situação anterior. Ainda é marcado esses sintomas intrusivos por uma combinação com sofrimento intenso a essas manifestações e a reações fisiológicas também que podem acontecer em razão destes sintomas intrusivos. O segundo grupo de sintomas destes transtornos estão relacionados à evitação persistente. E essa evitação pode ser tanto das próprias lembranças dos pensamentos, então a pessoa não quer lembrar disso, ela não quer pensar, ter essas lembranças e, infelizmente, eles são intrusivos, então a pessoa fica neste conflito entre não querer lembrar, não querer ter contato e estas rememorações acontecerem de forma intrusiva, como nós falamos. Além da evitação dessa relação de querer evitar os pensamentos, também tem a evitação com os próprios estímulos dos lugares, das pessoas, dos objetos, que lembrem, que façam menção à situação traumática. Terceiro grupo de sintomas são as alterações negativas em relação à cognição e ao humor da pessoa. Aqui o paciente pode, inclusive, ter lapsos ali de memória, em termos de ter uma incapacidade de recordar detalhes a respeito daquela situação. Além disso, o paciente pode desenvolver crenças, interpretações que são inflexíveis sobre o acontecido. Então, por exemplo, ela pode pensar: eu nunca mais vou poder sair de casa, eu nunca mais vou conseguir ser feliz, me reerguer, eu nunca, né? Então, são crenças que acabam se estabelecendo numa condição de intenso sofrimento, mas de uma forma imprecisa ali, que aumenta a condição de angústia deste paciente. Ainda neste grupo de sintomas, nós vamos ter, claro, um estado emocional alterado ali, marcado por medo, pavor, raiva, culpa, vergonha, enfim. Vamos ter ainda uma tendência ao isolamento, a pessoa querer participar, se expor menos às condições sociais, muitas vezes reforçado até por essa persistência do medo de que algo pode voltar a acontecer ou ela experimentar algum tipo de risco novamente. E por fim, o quarto grupo são de alterações marcantes na excitação e na reatividade. Então a pessoa pode ter uma manifestação comportamental ou mais irritadiça, com surtos de raiva, ou ainda comportamentos mais imprudentes, autodestrutivos. Pode ficar numa condição de hipervigilância, como eu falei, como se a qualquer momento algo pudesse acontecer novamente com ela, como se ela estivesse ali na iminência de uma ameaça. Respostas de sobressalto, de sustos ali exageradas, fora do contexto que ela se encontra atualmente. Dificuldades de concentração, problemas no sono também podem ser marcantes nesta condição. Todos estes sintomas no transtorno de estresse agudo vão acontecer ali naqueles primeiros 30 dias que a literatura refere, exatamente por ter essa característica aguda. E depois desse período, com a persistência dos sintomas ou que os sintomas passem a acontecer
depois deste primeiro mês, então aí sim nós podemos considerar o transtorno de estresse pós-traumático. Para estes transtornos, nós temos já intervenções psicoterapêuticas bem estabelecidas, que vão envolver estratégias principalmente de psicoeducação, estratégias de adesão do paciente ao tratamento. Temos a centralidade das técnicas relacionadas à exposição, porque sabemos que um padrão de evitação persistente pode ser um fator de manutenção para o sofrimento e a disfuncionalidade destas pessoas. E ainda podemos trabalhar a reestruturação cognitiva, como vocês viram, a forma da pessoa interpretar tanto os seus sintomas quanto o próprio evento traumático pode ser um fator aí disfuncional. E por fim, nós vamos treinar este paciente, preparar este paciente para lidar melhor com os seus sintomas posteriores, depois até mesmo que a terapia termine, ou seja, a nossa ideia, o objetivo terapêutico é que a pessoa esteja mais habilitada, tenha mais habilidades, mais capacitada para manejar possíveis sintomas que venham a se manifestar. Então, se ela perceber novamente sintomas intrusivos, uma tendência a um padrão de evitação, alterações na sua cognição, no seu humor, nas suas reações fisiológicas, ela já teria mais ferramentas, mais recursos de enfrentamento também. Então, deixo aqui minhas contribuições teóricas, né, em termos de conhecimento, para todos vocês. Eu fiquei pensando, né, em como contribuir, além da contribuição financeira, da contribuição material, né, quando se envia donativos. A contribuição aqui, deixo essa contribuição também desta forma, né, e quero incentivá-los a fazer o mesmo, se envolva. Divulgue nas suas redes, tem pessoas que só agora estão tomando conhecimento do que está acontecendo, e você pode pensar, mas eu tenho um perfil pequeno, eu acho que não... Talvez aquela pessoa precise ter acesso por meio de você, né? Então, preste este serviço para que as pessoas possam também ter a oportunidade de serem úteis aos outros, né? E uma palavra para os meus colegas psicólogos: é importante que tenhamos muita responsabilidade, claro, na aquisição do conhecimento, para que aquilo que tenha a maior chance de trazer benefícios para o paciente seja efetivamente oferecido, certo? Então, quero agradecer a todos que viram esse vídeo até o final. Deixo meus sentimentos para todas as pessoas envolvidas nesse desastre terrível que continua assolando o Rio Grande do Sul. Ficam aqui meus sinceros votos de superação, de amenização disso tudo, para que o mais rápido possível este estado, que é conhecido por ser tão aguerrido, tão bravo, possa se reerguer e retomar aí as suas condições mais normalizadas de vida possível. Grande abraço a todos e a gente se vê. Até mais.